Abra comigo aí sua Bíblia, na primeira epístola de João, no capítulo 2. Primeira epístola de João, capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 15. São apenas 3 versos, tá? Primeira epístola de João 2, versículo 15. Amém? Vamos ler então o texto. Diz assim, olha só. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Muito bem, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Nós lemos 3 versículos aqui de uma carta que é muito curtinha, né? Essa primeira carta de João, ele fala muito sobre amor nessa carta. Ele começa falando do amor de Deus para conosco, fala do amor nosso uns para com os outros, e aqui nesses versos ele está falando justamente do nosso amor, que é um amor proibido, o nosso amor pelo mundo. Esse amor que não deve fazer parte das nossas vidas, esse amor que, diferente dos demais, deve ser afastado de nós. O amor de Deus nós já recebemos, tanto que Cristo nos prova o seu amor morrendo na cruz por nós. O amor de nós uns pelos outros é um sinal de que somos filhos de Deus, né? Quando os discípulos perguntam para Jesus, como as pessoas vão saber que nós somos seus discípulos? Ele diz, se vocês amarem uns aos outros. Então, nosso amor uns pelos outros é sinal de que nós somos filhos de Deus, discípulos do Senhor, servos de Jesus. Só que o nosso amor pelo mundo é um problema, e é sobre esse amor que eu gostaria de tirar alguns instantes para a gente meditar nessa noite. Veja bem, quando a gente fala do amor pelo mundo que o cristão tem, ou que alguns cristãos têm, né? Não deveria ter, mas às vezes aparece lá, ele revela para nós 3 coisinhas aqui que nós vamos olhar com base em cada um desses 3 versos. E o primeiro verso diz assim, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, quando nós olhamos para uma pessoa que diz que ama o mundo, ou que demonstra amar o mundo e as coisas que existem no mundo, isso é um sinal para nós de que há a ausência do amor de Deus na vida daquela pessoa. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós podemos ver que são coisas excludentes. Se há o amor de Deus, o amor pelo mundo vai embora. Se há o amor do mundo, é porque o amor de Deus não está lá. Jesus já disse lá em Mateus 6, 24, né, que nós não podemos servir a 2 senhores, porque se nós tivermos 2 senhores, nós vamos amar a um e aborrecer o outro. Então não dá para a gente conciliar essas coisas, não dá para a gente manter junto aquilo que Deus já disse que deve ser separado. Não dá para a gente relacionar coisas que Deus falou que não era para relacionar. Não dá para colocar numa mesma sala do nosso coração esses 2 amores. Se nós amamos a Deus e temos o amor de Deus em nós, o amor pelo mundo deve ir embora. Tem gente aí que ama muitas coisas, né? Ama muitas pessoas. Você conhece alguém que tem lá 2 ou 3 meninas que ele está de olho, né? E diz que ama todas? Você já viu alguém assim? Conhece? O pior de tudo é que não é muito difícil achar mesmo, não. Não é. Eu conheci um pastor que ele estava falando para nós que foi
fazer um curso, né, de namorados lá na igreja dele. Ele falou com o pai: seu filho não está indo lá no nosso curso de namorados, o que está acontecendo? Eu vi que ele namora uma moça e tal. Aí eu fui conversar com o menino, ele falou comigo assim: pastor, qual delas que eu tenho que levar para o curso? Aí o pai: é mesmo, pastor? O menino falou isso? Que bênção, né? Que orgulho esse menino, puxou o pai. Desse jeito. Um rapaz que tinha várias namoradas e o pai ainda apoiava. Então hoje não é muito difícil achar gente que está espalhando amor por aí, né? Mas nós que somos servos de Deus, nós não podemos nos envolver com esse tipo de coisa. O nosso coração deve conhecer o verdadeiro amor e se afixar naquele amor. E aqui eu já não estou falando mais de relacionamento entre namorados, entre noivos e entre esposa. Mas o nosso relacionamento com Deus. Nós devemos conhecer o amor de Deus e nos apegar a Ele. Todos os outros amores que poderiam atrair o nosso coração, atrair a nossa atenção, nós devemos deixar de lado, jogar para lá. Porque aquilo que Deus tem para nós é melhor. O amor de Deus não nos decepciona. O amor de Deus jamais vai nos frustrar, jamais vai nos iludir, nos enganar. O amor de Deus é aquele amor verdadeiro, aquele amor sincero. E Ele nos prova o seu amor dando Jesus, né? Então, nós podemos olhar, por exemplo, a Bíblia dizendo que Deus amou o mundo. E talvez pensar que esse verso aqui, ele está meio contraditório, né? Se Deus amou o mundo, por que eu não posso amar o mundo? Né? Tem gente que pensa assim. Mas eu queria falar sobre a definição de 3 palavras aqui que a Bíblia traz para mundo. Olha só. A primeira delas é justamente isso que lá João 3,16, aquele versículo que todo mundo já conhece, né? Fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós. Esse texto está falando de um mundo que são as pessoas. São eu e você, as pessoas do mundo, a humanidade. Esse mundo Deus ama. E esse mundo Deus convida a nós amarmos também. Mas existe uma segunda palavra para mundo, muito comum na Bíblia, que é o universo, as coisas criadas, a natureza, os animais, os pássaros, a criação de modo geral. Isso também significa mundo. E isso também Deus ama. Quando Deus fez o universo, quando Deus criou a terra, Ele fala: e viu Deus que era bom, muito bom. E nós devemos amar, cuidar das coisas que Deus fez, sim. Mas existe uma terceira palavra usada na Bíblia que significa mundo. E é disso aqui que João está falando. É disso aqui que esse texto que nós estamos refletindo um pouquinho a respeito dele fala. Que é um mundo como um sistema rebelde, como um sistema que decidiu ser inimigo de Deus. Se você olhar lá para as Escrituras, no seu início, lá em Gênesis ainda, no capítulo 3, a Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher, colocou eles lá no jardim, e de repente a sedução da serpente levou Eva para mais perto. E Eva então começou a ouvir as conversas daquela serpente e se deixou levar na lábia dela. E depois ela deu aquele fruto proibido para o seu marido. E a partir dali o pecado entrou no mundo e junto com o pecado a morte. A partir dali o homem se declarou em rebelião contra Deus. E a partir dali a humanidade só foi se entregando cada vez mais ao pecado. Se você olhar poucos capítulos depois, alguns anos de história, Deus teve que destruir o mundo por causa do pecado. Diz a palavra do Senhor que Deus só achou Noé no meio de um universo que devia ter de 700 milhões a 2 bilhões de pessoas. Deus só encontrou uma pessoa e sua família justos. Então é um mundo que está em caos, é um mundo rebelde, um mundo que se declarou inimigo de Deus. E é desse mundo que João está falando aqui que nós devemos nos afastar. E é desse sistema que João está falando que nós não podemos ser amigos, não podemos amar, não podemos dar o nosso coração a Ele. Tiago, irmão de Jesus, ao escrever a sua carta, ele fala o seguinte, lá no capítulo 4, versículo 4, vocês não sabem
que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. A palavra aqui, se você já tem mais de um ano que é crente, você já deve ter ouvido a diferença das palavras amores na Bíblia, né? Nós temos o amor ágape, que é o amor incondicional, que a gente atribui a relação de Deus para nós. Temos o amor eros, que é um amor entre homem e mulher, numa relação, né, matrimonial. Nós temos o amor filéu, que é justamente um amor de amizade, um relacionamento de amizade. E é disso aqui que Tiago está falando, esse amor filéu. Nós não podemos amar o mundo como amigos. Nós não podemos ser amigos do mundo. Não existe um nível aceitável de amor com o mundo. Você não precisa amar o mundo com todo o seu coração para que o amor de Deus se afaste de você. Basta um pouquinho de amor pelo mundo. Basta você estar numa amizade. Basta você estar ali num relacionamento inicial com o mundo para que o amor de Deus já seja ausente na sua vida. Não que Deus retira o seu amor de nós, mas é que nós, através do nosso amor pelo mundo, afastamos cada vez mais o amor de Deus por nós. Não existe nas nossas vidas uma forma de conciliar. Não tem como colocar junto o amor de Deus e o amor pelo mundo. Se você tem um, você não terá o outro. Se você tem o outro, você não terá o primeiro. É assim que a Bíblia descreve. No segundo versículo que nós lemos, o verso 16, diz assim: pois tudo que há no mundo não provém do Pai, mas do mundo. Se nós amamos algo que não vem de Deus, nós estamos correndo grandes riscos. Porque esse amor é incompatível com o amor de Deus. Além deles serem excludentes, eles são incompatíveis. São coisas que não combinam, não dá certo. É igual óleo e água, não se misturam. O amor de Deus e o amor do mundo são coisas que devem viver afastadas. Porque esse sistema rebelde que João está falando aqui, é um sistema cujas coisas que estão ali não servem para nós que somos filhos de Deus. As coisas que existem no mundo são provenientes, ou nascem da rebeldia do coração das pessoas do mundo. E nós que somos filhos de Deus, devemos deixar que coisas que vêm de Deus brotem em nós. O mundo tem sentimentos que nascem lá no coração deles, que são próprios do mundo. A ira, a cobiça, a inveja, isso são coisas para o mundo, não para os filhos de Deus. Se nós queremos caminhar ao lado do Senhor, nós precisamos fazer essa separação entre as duas coisas. Tudo que há no mundo vem do mundo e não de Deus. É isso que João está dizendo. Às vezes a gente até olha, né, para o mundo e vê algumas coisas muito bonitas no mundo, né? Às vezes você vê uma atitude de alguém que não conhece a Deus e se impressiona com aquilo. Como pode, né? Uma mãe que sacrifica o seu filho por causa de algo grandioso. Às vezes acontece uma situação assim lá no mundo. Alguém que dá a sua vida para salvar as outras. Às vezes você vê atos heróicos, atos belos. Você vê pessoas que parecem tão honestas, né? Acha lá uma maleta com 10 mil reais e devolve. Aí você fica impressionado com aquilo. Nossa, que coisa maravilhosa, né? Ainda tem gente boa nesse mundo. Mas eu quero dizer que esses atos belos, eles só estão acontecendo lá justamente porque Deus tem misericórdia do mundo. Se não fosse essa ação de Deus com graça sobre o mundo já teria sido destruído. Se Deus não tivesse ali operando de pouquinho em pouquinho, trazendo alguns sinais da sua misericórdia, o mundo já estaria destruído. E é por amor a mim e a você que Deus faz isso. É por amor da sua igreja que Deus mantém o mundo sendo sustentado. E às vezes você vê lá uma coisa boa, não é do mundo que proveio aquilo, mas do próprio Deus. Porque Ele quer que o mundo se mantenha, para que eu e você sejamos fiéis até o fim,
para que eu e você possamos ganhar outras pessoas, para que nós possamos pregar o Evangelho de Jesus a outros homens, e assim a igreja do Senhor crescer a cada dia mais. Como cristãos, nós devemos amar aquilo que Deus ama, e não o mundo. Nós devemos buscar ter o nosso foco, o nosso coração direcionado àquilo que a Bíblia diz que o Senhor ama, e não aquilo que o Senhor odeia. Deus odeia o pecado, diz a palavra do Senhor. Deus odeia a maldade a ponto de que Abacuque fala lá que Deus não suporta sequer ver o mal. Então nós devemos nos afastar dessas coisas, mas colocar o nosso coração amando aquilo que Deus ama. O que é que Deus ama? Deus ama as pessoas. João 3,16 fala desse amor de Deus pelo mundo como as pessoas. Nós vemos também na Bíblia, lá em Efésios 5:25, que Deus ama a sua igreja. Então nós precisamos amar também a igreja. Eu fico impressionado quando eu vejo jovens, quando eu vejo pessoas de modo geral, que não amam a igreja, se dizem cristãos, se dizem servos de Deus, mas não amam a igreja. Quando a gente promove alguma ação em prol da igreja, do reino de Deus, essas pessoas estão fora. Quando a gente se reúne, as pessoas preferem estar em qualquer outro lugar, menos na casa do Senhor. Nós, como cristãos, como filhos de Deus, devemos amar o que Deus ama. E Deus ama a igreja. Nós precisamos também amar a casa do Senhor, amar estar aqui. Como o salmista diz, né? Eu amo estar em tua casa, nos teus tabernáculos. Então nós precisamos ter amor pela igreja. A Bíblia diz também que Deus ama a generosidade. Se você olhar lá em 2 Coríntios 9, é um versículo que a gente usa muito na hora dos dízimos e ofertas, né? O texto fala que Deus ama ao que dá com alegria. Deus ama a generosidade, Deus ama o coração generoso, um coração que se preocupa com as outras pessoas, um coração que se preocupa com a obra de Deus, um coração que se preocupa com as coisas do Senhor. Deus ama esse coração. Deus ama aquele homem, aquela mulher que dá, contribui, reparte o que tem com alegria, de forma alegre, de forma generosa. E Deus ama também a justiça. Salmo 11, versículo 7 diz assim: porquanto justo é o Senhor e ama a justiça, os íntegros verão a sua face. Então nós precisamos buscar amar essas coisas, e não amar o que o mundo está oferecendo para nós. Amar o que Deus ama e não o que as pessoas dizem que deve ser alvo do nosso amor. O mundo ama o dinheiro e corre atrás do dinheiro com todas as suas forças, com toda a velocidade possível. O mundo ama a ostentação, as riquezas, o mundo ama a depravação. Você deve conhecer amigos seus que colecionam aí meninas na lista, né? Quantas eu já peguei? Essa é a expressão. As meninas também não estão muito diferentes hoje, né? Quantos caras eu já peguei? Por aí está assim, amando a depravação, amando as coisas erradas. Quantos tipos de bebida, de droga eu já provei? As pessoas estão por aí colecionando e ajuntando coisas desse tipo. Quantas festas eu já fui? Quantos lugares eu já conheci? Quantas coisas, e vai inventando moda, amando tudo que o mundo oferece, menos aquilo que Deus ama. João fala dessas riquezas do mundo em 3 categorias. Olha o que ele fala aí. A cobiça da carne. O que é a cobiça da carne? Essa nossa natureza caída, essa natureza pecaminosa que está em nós e que quer as coisas, quer possuir coisas, deseja muitas coisas. Deseja satisfação, deseja prazer, deseja possuir. É isso que o mundo oferece. A cobiça dos olhos, essas coisas que estão lá fora de nós e que nos chama, que nos atrai, que nos seduz. Cobiça dos olhos, enche os nossos olhos, e a soberba da vida. É isso que o mundo por aí afora ama, procura, busca, corre atrás.
gasta sua energia, suas forças, seus recursos, correndo atrás disso tudo. Só que nós, como filhos de Deus, nós devemos tomar cuidado, porque se essas coisas dominarem o nosso coração, elas vão nos atrair para longe de Deus. Se essas coisas atraírem mais a nossa atenção, elas vão nos afastar do Senhor e do seu amor. Se nós deixarmos que o mundo seja alvo do nosso amor, Deus vai se tornar menos amado por nós. Se nós amarmos mais o mundo, o nosso coração será mundano, a nossa vida será mundana. E é justamente isso que a gente precisa evitar. Quando eu falo que a igreja está se tornando mundana, eu não estou falando, por exemplo, igual tem aqui, rapaz lá do cabelo platinado ali, né? Se você for em algumas igrejas, o pessoal vai te expulsar de lá, porque elas acham que isso é mundanismo, né? O brinquinho na orelha, não é disso que eu estou falando, que é mundano. Eu estou falando aqui que as coisas mundanas são os valores mundanos que estão entrando dentro da igreja. E isso, tem um autor que eu gosto muito, que ele diz o seguinte a respeito do mundanismo. Olha só, o que é mundanismo na visão dele? Qualquer coisa na vida do cristão que o faz sentir menos prazer no amor do Pai e menos desejo de fazer a vontade do Pai. Isso é mundanismo. Qualquer coisa que nos faça ter menos prazer no amor de Deus e menos prazer em fazer a vontade de Deus. Nós precisamos afastar essas coisas. Olhar para a nossa vida e começar a pensar, o que tem me afastado de Deus? O que tem tirado o meu tempo de relacionamento com Deus? O que tem me tirado da presença do Senhor? O que tem me levado a pecar? Às vezes é o WhatsApp que tem ali um contatinho, né? Que você insiste em retornar para ele às vezes, conversando coisas que não deveria, traçando planos, programando encontros. Se isso te afasta do Senhor, abra mão, deixe isso de lado, fuja. Às vezes é um canal na sua televisão que chama a sua atenção e quando você viu, você já está lá agarrado nele e aquilo está te prendendo e te afastando de Deus. Às vezes é um site na internet, uma amizade que você tem que não te conduz para o Senhor, mas uma amizade que você tem que te leva para o buraco. Está te levando a fazer coisas que desagradam ao Senhor, está te levando a ir a lugares que não agradam ao Senhor, está te fazendo se afastar dos seus amigos que te levam para cima e te aproximando de grupos que só te levam para o buraco. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Essas coisas que são mundanas, que nos fazem sentir menos prazer em Deus e mais prazer nas coisas do mundo. Menos prazer em fazer a vontade de Deus e mais prazer em fazer a nossa própria vontade. Nós precisamos correr disso, fugir com todas as nossas forças. Porque o amor de Deus e o amor com o mundo não se relacionam, não se interagem. E por fim, o terceiro versículo que nós lemos, o verso 17, diz assim: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Veja bem, se nós colocarmos o nosso amor, depositar o nosso amor no mundo, nós estamos depositando num lugar que já está condenado. Se nós depositarmos o nosso amor nas coisas do mundo, nós estamos investindo num barco furado. Porque a palavra do Senhor diz que o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade do Senhor vai permanecer para sempre. Não se engane, cara. As coisas que o mundo oferece são passageiras, são temporárias. Aquilo que o mundo tem para te dar, dura como um sopro. Mas o que Deus tem para nos oferecer é eterno, vai durar para sempre. Nada poderá consumir aquilo que Deus nos der. Os tesouros que nós ajuntarmos nos céus, lá a traça, a ferrugem não consomem, o ladrão não rouba, ninguém toca. O que você juntar no céu, o que você acumular com o Senhor, ninguém pode tirar de você.
Mas aquilo que o mundo tem para te oferecer, as coisas que o mundo tem para nos oferecer na promessa de que, nossa, são maravilhosas, são coisas grandiosas, isso aí, passa. Se você lê esse texto que nós lemos, lá no original, no grego, você vai ver algo interessante. Que quando fala aqui que o mundo e a sua cobiça passam, a palavra usada para passar aqui, ela está dizendo para nós que já está passando. É como se fosse algo que estivesse dissolvendo. É como se você pegasse um sorrisal e jogasse aqui dentro dessa água, ele começa a se dissolver todinho, né? É justamente isso que João está dizendo aqui. As coisas do mundo, elas estão passando já. As festas, a bebedeira, as drogas, tudo que o mundo tem para oferecer, a sexualidade desenfreada, carnalizada, a pornografia, tudo isso que o mundo está oferecendo para nós, isso aí já está passando, está se dissolvendo. Mas o que nós construímos com Deus, isso não vai passar jamais. Aquilo que nós firmamos ao lado do Senhor, isso não some, não desaparece. É algo que é eterno, que vai durar para sempre. Os planos, os sonhos que nós depositamos diante de Deus, isso ninguém vai destruir, ninguém vai conseguir matar, porque é Deus que vai preservar. Mas aquilo que nós fizermos longe do Senhor, aquilo que nós dedicarmos ao mundo, isso passa. Todo dinheiro que você puder juntar nesse mundo, vai passar. Todas as riquezas que você conquistar, elas vão embora. Os carrões vão embora. Tudo isso some. Os amigos que você conquistar por aí, eles também, se eles não servirem ao Senhor, serão destruídos. Se eles não forem fiéis ao Senhor, e é por isso que manter amizades aqui dentro da igreja é saudável para nós. Porque nós estamos caminhando juntos para o céu. Nós estamos caminhando juntos para uma eternidade ao lado do Senhor. Mas se você prefere ser amigo do mundo, das pessoas que estão no mundo, das coisas que estão no mundo, você está caminhando junto com gente que será destruída, que vai conhecer a perdidão. Se você não for uma influência para essas pessoas, saiba que elas serão para você. Se você não conseguir atrair essas pessoas para Jesus, saiba que elas vão te atrair para o mundo. O poder do mundo, a influência do mundo, a atração do mundo é grande. E se nós não ficarmos atentos, alertas, ele vai nos tragar também. Todas as coisas, a Bíblia diz que vão enfrentar o fogo purificador do Senhor. Aquilo que for valioso vai permanecer. Aquilo que for lixo será consumido. E a palavra do Senhor usa uma figura, uma ilustração interessante do ouro. Que quando você pega lá o ouro na natureza, para que ele seja separado, o que os artesãos faziam? O que os ourives faziam? Pegavam aquele fogo, aquele ouro e colocavam no fogo, numa fornalha, para que ele derretesse. Ali o ouro ficaria separado da escória, das coisas ruins, das impurezas. E então o ourives poderia tirar ali aquilo que é lixo, jogar fora e permanecer só com ouro, e dali fazer tantas coisas belas com aquele ouro. E é assim que Jesus vai fazer conosco. É assim que o Senhor vai fazer com o mundo. Quando Jesus voltar, quando Jesus se manifestar nos ares, ele vai separar justamente aquilo que é santo, aquilo que é puro, aquilo que está envolto pelo seu amor, daquilo que está afastado do seu amor. Aquilo que é de Deus vai permanecer, aquilo que é do mundo será destruído e consumido com o mundo, julgado com o mundo. Aquilo que permanecer com Jesus ficará por toda a eternidade. Aquilo que permanecer no mundo vai ser destruído. E a destruição aqui, ela vai durar por toda a eternidade também. Então nós precisamos ficar atentos a isso. O Salmo 1 é um salmo que fala de uma forma muito bela a respeito disso. Ele começa dizendo: bem-aventurado o homem
que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta no caminho dos pecadores e não se detém na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Ela diz que o ímpio é como a palha que nasce e o vento leva, mas o justo é como a árvore plantada junto a correntes de águas. Ela dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas estão sempre belas, sempre verdes. Então, quem está com Deus está ali, permanente, fixo, enraizado, sendo nutrido, sendo alimentado, e é uma figura de algo que permanece. Se você já viu, tem carvalhos, árvores aí que duram centenas de anos. Elas enfrentam o vento, elas enfrentam tantas coisas e permanecem lá bonitas, de pé. É disso que a palavra de Deus está nos dizendo, que o justo vai enfrentar. Mas o ímpio é aquela palhazinha que nasce lá no meio do asfalto, nasce no meio da cerâmica lá do seu quintal, né? Seca e de repente o vento leva. Nós temos que ser aqueles que estão sendo preparados para durar para sempre. Aqueles que estão se apegando a coisas eternas, a coisas duradouras, a coisas que não vão passar com o tempo, coisas que não serão destruídas. Nessa mesma carta, João vai dizer lá no capítulo 5, versículo 13, o seguinte: eu escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Nós que somos filhos de Deus, devemos saber que temos a vida eterna. Já temos, já está conosco. Se nós permanecermos firmes no Senhor, nós vamos contemplar, nós vamos desfrutar da vida eterna ao lado do Senhor. Mas se nós deixarmos o nosso coração se atrair pelas coisas do mundo, o destino do mundo é terrível. Não queira estar com o mundo quando Jesus voltar. Não queira estar com o mundo quando Deus decidir derramar da sua ira. Porque lá nos dias de Noé, aqueles que estavam com seu coração no mundo foram destruídos pela água do dilúvio. Mas aqueles que estavam com o coração em Deus, caminhando com Deus, foram salvos. Assim também vai ser conosco. Jesus diz isso em Mateus 24, que será como nos dias de Noé. Uns estariam se casando, dando-se em casamento, comendo, bebendo, vivendo suas vidas no mundo. E então chegará o dia em que o Senhor irá manifestar a sua justiça. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. É uma palavra que pode parecer dura, mas eu quero dizer que a dureza dessa palavra é para que você não seja traído pelos seus desejos. É para que o seu coração não seja levado. Às vezes a gente precisa dar um puxão de orelha, mas é porque nós queremos que você e eu, cada um de nós, sejamos encontrados por Jesus com o coração cheio do amor de Deus e não com o coração cheio de amor pelo mundo. Nós temos a vida eterna, nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja do Senhor. Então nós precisamos amar aquilo que Deus ama, amar aquilo que o Senhor decidiu amar. Amar a generosidade, amar a justiça, amar as pessoas, amar a igreja, amar a palavra do Senhor. É isso que nós precisamos amar. E nos afastar cada dia mais daquilo que Deus odeia, nos afastar do pecado, nos afastar das seduções que o mundo oferece para nós. Amém? Fique de pé, vamos falar com o Senhor. Feche os seus olhos nessa hora, tire alguns instantes aí, para você olhar para o seu coração. Faça uma lista aí das coisas que você acha que você tem amado e não deveria amar. Das coisas que estão atraindo a sua atenção mais do que a Deus. Das coisas que estão te prendendo e te impedindo de viver a vida plena que Jesus tem para você. Olhe para a sua vida, olhe para a sua história.
Comece a olhar para os seus caminhos, as suas decisões, as suas atitudes e pensar: Senhor, me ajude a identificar aquilo que tem sido um amor proibido, um amor que a Tua palavra diz que eu não devo ter. Comece a olhar para dentro de você e ver as coisas que te fazem ter menos prazer em Deus, as coisas que te fazem ter menos vontade de cumprir a vontade de Deus. Comece a olhar para o seu coração, a sondar. E diz como o salmista diz: sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau, algum caminho que desagrada ao Senhor, algum caminho que os meus pés não deveriam trilhar. Vê se há em mim, Senhor, algo que consome a minha alma, que gasta as minhas energias, que atrai o meu coração e não deveria fazê-lo, Senhor. Pense um pouquinho a respeito disso e comece a pedir a Deus para te livrar dessas coisas. Comece a pedir ao Senhor para ver e implantar no seu coração o verdadeiro amor, o amor que nos enche, nos preenche, o amor que não nos desaponta, não nos decepciona, um amor que não se compra e nem se merece, um amor que não se encontra em lugar nenhum, a não ser em Deus, o nosso Senhor. Senhor, nessa noite que o Senhor preparou para nós, nós estamos aqui com esses jovens e adolescentes, gente que tem sido fiel ao Senhor, apesar das dificuldades, apesar de viverem num mundo que atrai mesmo, num mundo chamativo, um mundo que é terrivelmente bom em propaganda e publicidade, um mundo que tem um marketing pesado contra as nossas vidas, Senhor. Por isso nós pedimos, dá-nos forças, Pai, para resistir a esses encantos, para resistir a essa atração, para resistir a essa sedução. Dá-nos forças, Senhor, para resistirmos a esse encanto que Satanás quer colocar nos nossos olhos, a resistir à cobiça da vida, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, a soberba da vida. Ajuda-nos a resistir, ajuda-nos a criar barreiras, ajuda-nos a criar anticorpos que nos protejam, Senhor, dessas coisas mundanas e malignas, e afirmarmos as nossas raízes, os nossos corações no Senhor, e naquilo que o Senhor tem de melhor para nós. Que os nossos olhos, Senhor, se afastem das coisas do mundo. Que os nossos pés se afastem dos caminhos do mundo. Que o Senhor livre as nossas mãos de tocarem naquilo que o Senhor não deseja que nós toquemos. Que o Senhor livre os nossos lábios de falar daquilo que não convém. Que o Senhor livre a nossa mente, Pai, de pensar coisas que desagradam ao Senhor. E que todos os dias, Pai, o Senhor confirme em nosso coração a certeza de que, como filhos de Deus, nós temos uma herança nos céus. Uma herança que não vai passar, uma herança que não vai acabar, uma herança que ninguém poderá tomar de nós, porque ela é garantida pelo Senhor. E que, olhando para esse alvo, nós possamos prosseguir todos os dias, firmes no Senhor, olhando para frente, não para os lados, olhando para Cristo e não para o mundo, servindo ao Senhor, ao autor e consumador da nossa fé. Pai, essa é a oração que nós te fazemos, e a fazemos em nome de Jesus Cristo, tendo a certeza que o Senhor é fiel para nos livrar na caminhada, Pai, em nome de Jesus.
Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a vida de todos vocês. Muito obrigado, Vivi, pelo convite. E obrigado a todos vocês pela atenção. Tá bom? Deus abençoe.